Boa noite, pessoal. E aí, tudo bem? Tudo tranquilinho, né? A gente já há algum tempinho que a gente não grava os videozinhos aqui para vocês, né? A gente está aí mandando material, a gente está montando em conjunto aí com alguns professores, a gente está montando, né, o material explicativo, enviando para vocês, né, em PowerPoint o arquivo, para que vocês possam ter um passo a passo de como fazer. Mas eu achei importante também a gente vir aqui, né, para estar conversando um pouquinho, para estar falando, enfim, né, para estar aí colocando vocês um pouco a par aí do que está acontecendo. A gente tem aí 22 alunos fazendo curso na unidade 6, né? Aí a gente teve aí uma boa aderência de todos, né? Tem algumas pendências ali, mas são só, acho que 3 alunos que ficaram pendentes, mas a gente já está tratando, né? Isso aí, inclusive com a ajuda da Iraci. Então, acredito que a gente vai conseguir zerar essas pendências. Aí a gente está começando aí, desde a semana passada, né, a unidade 7, que é a parte de suprimentos, e aí o pessoal já começou a entregar, a gente já tem quase metade da turma aí com material entregue, né? A aderência aí né, de vocês estarem vindo aí na escola, até para aproveitar um pouco o ambiente, né, e a estrutura oferecida para vocês poderia melhorar um pouco, mas a gente também entende que muitos de vocês têm uma vida corrida, principalmente agora, com a volta, né, a essa normalidade, as indústrias, as empresas aí trabalhando a todo vapor. A gente também sabe que muitos de vocês estão trabalhando na área, e isso, além de ser importante, é ótimo, né, porque a gente sabe também que isso serve muito para vocês no dia a dia, né, e que a gente possa aí estar auxiliando vocês em tudo que precisar, tá? E aí eu queria falar para vocês sobre a unidade 1, né, no caso da atividade do controle de suprimentos, que é a 7, né, que seria a unidade 7, falando da atividade número 1 aí, né, da situação de aprendizagem número 1. Que ela fala um pouquinho sobre, vamos compartilhar aqui com vocês, só para a gente... Aqui, vou colocar aqui, gente, eu já troco ali já, tá? Aqui, situação de aprendizagem 1. Então, nessa situação de aprendizagem inicial, aí, deixa eu fechar aqui. Nessa situação de aprendizagem inicial, eles colocam aí uma situação para nós relacionadas a um crescimento de o que não seria uma rede de supermercados, mas seria um supermercado chamado PCs, tá? Aí eles colocam aí o nosso personagem, o senhor Petrônio, onde ele tem uma fazenda com frutas, verduras e derivados, né? Aí que ele, enfim, que ele faz ali a produção dela na sua própria fazenda, e aí ele enxergou uma oportunidade que é vender os produtos da fazenda para a rede de supermercados. Isso acontece muito no nosso dia a dia, principalmente quando a gente fala de pequenas cidades, né? Como a nossa aqui em Mirassol, por exemplo, onde a gente tem vários produtores rurais em volta aqui, cidades pequenas, a gente tem muito isso, e muitas vezes esses pequenos produtores eles acabam fazendo essa ligação direta com o comércio, né? Que no caso a venda direta, né? Então você não tem intermediário. Porque se você olhar para grandes centros, o que seria o intermediário? O intermediário nos grandes centros, para a gente ter uma visão, né, disso de forma mais assertiva, seria o Ceasa, por exemplo. O Ceasa seria um intermediário, é o produtor levando no Ceasa, em algumas situações para distribuição de terceiros, ou mandando em centros onde isso vai ser separado, e aí redistribuído novamente, tá? Mas nesse caso aqui, dessa situação número 1, é a fazenda do senhor Petrônio fazendo a conexão direta aí com o supermercado PC aqui que está sendo colocado aqui nessa atividade, tá? Aí ele fala que ele teve um aumento de demanda, né? Ele fala que o produto com alta qualidade, um grande potencial de vendas, né? E aí ele explica tudo isso nessa tarefa. E aí ele fala que, durante essa operação, observou-se a necessidade de se colocar operadores logísticos. Para quem não sabe, operador logístico é um intermediário,
né? É uma pessoa que vai fazer esse trânsito, né, da fazenda para o mercado ali. E aí ele fez uma... só que para você contratar um operador logístico, para que faça isso, você precisa, inicialmente, fazer um contrato. Tá? Contratos de prestação de serviço tem aos montes, né? Se a gente procurar, a gente vai achar vários modelos. A gente precisa buscar um modelo que se adeque à nossa necessidade, né? E que supra essas duas partes, a parte do prestador e a nossa, mas sempre nos garantindo que o produto vai ser entregue, né, no seu destino final, que no caso é o supermercado. Levando isso em consideração, a gente pode pensar da seguinte forma: ele aqui teve alguns problemas, porque ele trabalha com um produto perecível, houve uma quebra de contrato, e aí ele, diante dessa situação, existem duas formas de se resolver. Essas duas formas de resolução são formas de resolução que existem também, tá? Deixar isso claro, existem também na nossa realidade. Alguns de vocês trabalham na área de transporte e já se depararam com isso inúmeras vezes. O romper o contrato de trabalho e buscar novos parceiros, isso é uma solução, tá? É uma solução extrema, haja visto que é uma solução extrema. Quando você fala de você romper esse contrato, você está falando de uma quebra de vínculo, né? A quebra de vínculo significa quebra de confiança. E quebra de confiança empresarial, o impacto é muito grande, né? Então, acho que deveria pensar um pouco mais em relação a isso, se é ou não viável. Alguns alunos me perguntaram o que eu faria. Eu disse que, no meu caso, como eu já trabalhei como operador logístico e já trabalhei também na outra ponta, pegando serviços de operadores logísticos, eu faria a segunda opção: multar os operadores, dando uma nova chance de melhorar a sua atividade, mas, acima de tudo, elencando os pontos que precisam de melhoria. Se eu for pensar o que eu preciso melhorar, o que está acontecendo, então, aonde ele está errando? Quais são os pecados que estão sendo cometidos? E eu posso ajudar em relação a isso? Então, eu vou aplicar uma multa. Como eu aplicaria essa multa? Aí é o seguinte: eu vou fazer uma notificação inicial, falando que essa multa está sendo aplicada com cláusula de contrato, assinado em comum acordo entre as partes, e que isso vai gerar um prejuízo financeiro para a empresa de um determinado valor. Nesse valor aqui, ela te dá todos os dados e parâmetros para você poder fazer isso. E aí a gente também fez uma outra opção aqui. Eu vou aqui voltar aqui para vocês. Aí eu de novo aqui, gente. Estamos aí. Então vamos lá. Deixa eu pegar uma outra. Aí vou colocar aqui só um exemplo para vocês dessa notificação. Então, no caso aqui, o que a gente fez? A gente tem algumas informações, mas as informações não são completas. Então, a gente criou um documento notificando a empresa de forma criteriosa, baseada nas cláusulas de um contrato de prestação de serviço real, falando das penalidades. E aí a gente colocou uma multa baseada no valor final da entrega que foi realizada. Tá? Então, conforme apontado em documento anexo, a penalização é referida. Isso está aqui, tá, gente? Ó, vou colocar aqui para vocês. Ó, isso está aqui. Ó. Nessa parte do contrato, conforme apontado em documento anexo, a penalização ela é referida sobre o valor de um determinado documento fiscal. Isso é importante, tá? Nunca faça circularização de mercadoria sem um documento fiscal válido, porque isso pode, além de gerar uma multa, pode gerar uma penalização muito grande para as empresas, tá? O valor final do documento, e aí incidindo assim o total da cláusula contratual no valor de 1% do valor, porque era 1% por dia. Atrasou um dia, então eu cobro R$1.000, tá? Do saldo assim entendido por Vossa Senhoria, não cabendo processos recursivos. Por quê? Porque está na cláusula de contrato que, se você fizer, você pode estar utilizando desse meio para aplicar a multa. Então, esse daqui é para eu não quebrar o contrato. E aí eu vou sentar com o prestador de serviço e vou alinhar com ele a situação para poder arrumar, para poder ajeitar ela e melhorar toda essa parte aí, esses ajustes finos
que devem haver. O contato, gente, a comunicação, espero que vocês tenham entendido, isso aqui é um modelinho, tá? Se vocês quiserem um modelinho, podem entrar em contato ou vir na escola, a gente vai compartilhar, que foi inclusive um modelo feito aqui com os alunos que vieram, né, que estão vindo durante o período aí na aula, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado aí do ambiente, né? A gente colocou aí uma coisa meio espacial aí para ficar um pouquinho diferente do que convencionalmente a gente faz. Mas falando para vocês ali da tarefa, o importante é a gente entender que a quebra de confiança, a quebra de contrato, ela é ruim para o prestador de serviço, mas também para nós. Essa relação de confiança ela tem que ser construída ao longo do tempo. Parceria, você não pode desfazer uma parceria na primeira briga. Você não pode deixar de confiar nesse prestador de serviço, operador de serviço logístico, na primeira falha que ele tiver com você, né? Porque são ajustes que devem ser feitos ao longo do processo, que é importante também para a nossa evolução, para a evolução da empresa e para a evolução do operador em si, porque muitas vezes o operador também está há muito pouco tempo no mercado, existem falhas operacionais que precisam ser corrigidas, e para serem corrigidas, elas precisam ser apontadas. Então, isso é importante aí nessa parte, tá? Essa é a explicação da situação número 1. Eu espero que vocês tenham aí gostado da explicação, né, que vocês entendam ela. E aí a gente vai fazer agora, eu vou fazer um pouquinho diferente, explicar uma por uma de cada situação aí, passar para vocês aí para ficar mais fácil que vocês entendam, tá bom? Gente, obrigado por enquanto. Paz, fiquem com Deus, tá? Tchau, tchau.